10 lições da vida de Esther, coragem, fé e propósito. Existem momentos na vida em que tudo parece fugir do nosso controle. As circunstâncias mudam, os planos desmoronam e, de repente, nos encontramos em meio a uma situação que não escolhemos e que nem entendemos. Talvez você já tenha sentido isso. O peso de estar em um lugar onde não queria estar, enfrentando desafios que parecem grandes demais. Mas é exatamente nesses momentos que Deus mais trabalha. E é exatamente sobre isso que a história de Esther nos ensina. Como Deus pode usar alguém comum, em um tempo improvável, para cumprir um propósito extraordinário. A vida de Esther é uma das narrativas mais poderosas da Bíblia sobre coragem, fé e propósito. Uma mulher jovem, judia, órfã, vivendo em uma terra estrangeira, que foi levada ao palácio de um rei pagão e que, mesmo sem entender, estava sendo posicionada por Deus para salvar o seu povo. Nada na história de Esther foi coincidência. Cada detalhe, cada silêncio, cada escolha menos, tudo fazia parte do plano de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você 10 lições transformadoras da vida de Esther, que podem mudar a forma como você enxerga o propósito de Deus na sua própria caminhada. Um Deus trabalha nos bastidores, o livro de Esther. É curioso, é o único livro da Bíblia onde o nome de Deus não é mencionado explicitamente. Nenhuma vez, mas a sua presença é sentida o tempo todo. Cada acontecimento, cada reviravolta, cada decisão é guiada por uma mão invisível que conduz tudo ao propósito perfeito. E isso nos ensina uma verdade profunda. Mesmo quando Deus parece em silêncio, Ele está agindo. Talvez você também esteja em uma fase em que parece que Deus se calou. As orações não têm resposta. As portas não se abrem. E a sensação é de que o céu está fechado. Mas assim como aconteceu com Esther, Deus está trabalhando nos bastidores da sua história. Ele move corações, muda circunstâncias e prepara o cenário antes mesmo de você perceber. O silêncio de Deus não é ausência, é preparo. 2. Você não é definida pelo seu passado. Esther era órfã, uma mulher simples, criada por seu primo Mardoqueu. Aos olhos da sociedade da época, ela não teria importância, mas Deus escolheu justamente alguém que parecia improvável. E isso é uma das lições mais bonitas da história. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Quantas vezes você já duvidou do seu valor porque olhou para o seu passado? Quantas vezes pensou: eu não tenho o que é preciso? A vida de Esther mostra que Deus pode usar pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Ele não se impressiona com títulos, aparência ou status. Ele olha o coração. Se você acha que não tem nada para oferecer, lembre-se, foi uma órfã que se tornou rainha menos e salvou uma nação inteira. 3. A beleza que realmente importa vem de dentro. Esther era bela, sim. A Bíblia faz questão de destacar isso. Mas o que realmente chamou a atenção do rei não foi apenas sua aparência, e sim a graça e a sabedoria com que ela se portava. Antes de ser coroada, ela passou por um processo de preparo. E isso tem um significado espiritual profundo. Deus também nos prepara, Ele molda o nosso caráter, nos ensina paciência, humildade e discernimento. E a verdadeira beleza, menos aquela que permanece, vem de um coração alinhado com a vontade de Deus. Em um mundo que valoriza tanto a aparência, a história de Esther nos lembra que a beleza mais poderosa é a que reflete o caráter de Cristo. 4. O tempo de Deus é perfeito. Quando o decreto de destruição do povo judeu foi assinado, parecia tarde demais, mas Esther não agiu por impulso. Ela orou, jejuou e esperou o momento certo. E quando chegou a hora, ela se apresentou diante do rei Menos, algo extremamente arriscado, porque quem entrava sem ser chamado poderia morrer. Mas Deus abriu o coração do rei e o plano começou a mudar. Esther nos ensina que agir fora do tempo de Deus pode custar caro, mas esperar o tempo dele sempre traz vitória. Talvez você esteja ansiosa por uma resposta, querendo que algo aconteça logo. Mas confie, o tempo de Deus nunca atrasa e nunca se adianta. Ele chega exatamente quando deve e quando chega tudo faz sentido.
5. A coragem nasce da fé. Esté sabia que se arriscaria ao se apresentar diante do rei, mas ainda assim ela foi. Sua frase é uma das mais marcantes da Bíblia. Se eu perecer, pereci. Esther 4:16. Essa não é uma frase de desespero, mas de entrega total. Ela entendia que sua vida estava nas mãos de Deus e não nas do rei, e isso é fé em ação. Quantas vezes deixamos de agir por medo? Medo de falhar? Medo de perder? Medo de não sermos aceitos? A coragem de Esther nos desafia a colocar nossa fé acima do medo. Fé não é ausência de medo, é decidir seguir, mesmo com medo, confiando que Deus vai à frente. 6. O propósito de Deus é maior do que os nossos planos. Esther não planejou ser rainha. Ela não acordou um dia dizendo: "Hoje vou mudar a história de uma nação." Mas Deus tinha um propósito muito maior para a vida dela. Da mesma forma, existem momentos em que nossos planos são interrompidos e isso nos frustra. Mas o que parece uma perda pode ser, na verdade, um redirecionamento. Quando Deus muda a rota, é porque Ele quer te levar a um destino que você ainda não consegue enxergar. A pergunta é: você confia o suficiente para deixar Deus conduzir? 7. A oração e o jejum movem o impossível. Quando Mardoqueu contou a Esther sobre o decreto que condenava os judeus, ela poderia ter se calado. Mas em vez disso, convocou um jejum de 3 dias. Ela sabia que antes de agir, precisava se fortalecer espiritualmente. Essa lição é poderosa. As batalhas espirituais são vencidas de joelhos. O jejum e a oração nos alinham à vontade de Deus e nos dão clareza para agir com sabedoria. Talvez hoje o seu maior desafio não seja externo, mas interno: menos ansiedade, medo, indecisão. Ore, jejue, busque a direção de Deus. Ele ainda fala, e quando ele fala, o impossível acontece. 8. A obediência abre portas. Esther obedeceu aos conselhos de Mardoqueu em tudo. Mesmo sendo rainha, ela ouviu, ponderou e respeitou a voz da sabedoria. E é por isso que Deus pôde agir através dela. A obediência é o terreno onde os milagres florescem. Em um tempo em que muitos querem fazer as coisas do próprio jeito, a história de Esther nos lembra que obedecer é um ato de confiança. Quando seguimos as orientações de Deus, Ele faz o impossível acontecer. 9. Quando você se posiciona, vidas são transformadas. Esther poderia ter se omitido. Poderia ter dito: "Não é problema meu", mas ela escolheu agir. E a coragem dela salvou uma nação inteira. Isso nos mostra que o nosso posicionamento pode mudar destinos. Às vezes, Deus te coloca em um lugar estratégico menos no trabalho, na família, em uma situação específica menos, porque quer agir através de você. Você é a resposta de oração de alguém. O seu sim pode trazer cura, consolo e salvação para outras vidas. Por isso, não subestime o que Deus pode fazer através de você. Quando você se levanta com fé, o céu se move. 10. O final é sempre melhor com Deus no final da história. O inimigo foi derrotado, o povo foi salvo e Esther foi honrada. Mas perceba, a vitória não veio sem lutas, lágrimas e riscos. Assim também é conosco. O processo pode ser doloroso, mas o final sempre vale a pena. Quando confiamos em Deus, o que parecia um fim se transforma em um novo começo. A dor se transforma em testemunho, a espera em amadurecimento e o sofrimento em propósito. Com Deus, nenhum capítulo termina em derrota. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição em que está. Esther 4:14. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva: "Eu creio no propósito de Deus", nos comentários. Isso fortalecerá a sua fé e ajudará essa mensagem a alcançar muitas outras vidas.